Salve, eu sou Roberto Chiacchio, sejam bem-vindos, bem-vindas e gratos pela sua audiência. No nosso encontro de hoje, vamos saber o que é a encomenda tecnológica, um dos instrumentos de poder de compra do Estado, para alavancar a ciência, a tecnologia e a inovação. E quem está aqui conosco para falar com a gente é Hudson Mendonça. Bem-vindo, Hudson. Grande prazer tê-lo conosco. Obrigado, Tiago. Prazer estar aqui com vocês aqui no canal. Prazer falar desse tema aí que é revolucionário aí para a política americana. Hudson, nossa primeira pergunta é: o que são efetivamente as encomendas tecnológicas e onde que elas se inserem na política pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação? Quais são os exemplos que você poderia citar para a gente de encomendas tecnológicas no mundo? Legal. As encomendas tecnológicas, né, elas são basicamente o uso do poder de compra, é uma modalidade muito importante no uso do poder de compra do Estado para a inovação, né? Então, elas são a maneira que o Estado tem de comprar coisas que não existem, que você gosta de falar, né? Ou seja, a vacina do Covid, por exemplo, é um grande exemplo disso. Ou seja, o Estado comprou a vacina sem a vacina existir ainda. Então, esse é um exemplo disso. Isso é amplamente usado como política pública desde a década de 50, principalmente nos Estados Unidos, é a base, né, de várias, né, compras e políticas de inovação dos Estados Unidos, é o que chama de instrumentos orientados à demanda, ou seja, você especifica a demanda e não a compra. E como exemplos, eu gosto sempre de citar mandar o homem para a Lua, né, o chamado projeto Apollo. Ele foi uma grande encomenda, né, um conjunto de encomendas que viabilizaram mandar o homem para a Lua. Uma coisa que pouca gente sabe, a internet é uma encomenda tecnológica feita pela DARPA, né, que é a Agência de Defesa Americana, que ofereceu US$ 1 milhão, só US$ 1 milhão, a internet custou, né, o conceito original, para desenvolverem uma rede que fosse imune a ataques nucleares, né? Naquela época da Guerra Fria, o medo que tinha de você cair uma bomba no servidor e o país ficar sem comunicação. Então, foi desenvolvido através dessa encomenda tecnológica da DARPA, chamada DARPANET, e criou o protocolo TCP/IP, que virou, né, o que a gente conhece hoje como internet. Então, pouca gente conhece. Isso, de fato, é um driver importantíssimo na política americana de fomento à inovação, à ciência, tecnologia e inovação. E desde quando aqui no Brasil existem as encomendas tecnológicas? E se você também pode citar exemplos de uso aqui no nosso país. No Brasil é bem recente, né? O conceito, na verdade, já era utilizado algumas encomendas tecnológicas com a legislação meio adaptada, meio, né, encaixando aí a bola no quadrado, mas a legislação que habilitou de fato esse instrumento aqui no Brasil é de 2016, que é a reformulação da Lei de Inovação, né, que foi feita em 2016, regulamentada em 2018 pelo decreto que regulamenta a Lei de Inovação, e tiveram vários outros instrumentos, inclusive a mudança da Lei de Compras Brasileiras, né, o CPSI, que é o chamado Contrato Público de Solução Inovadora, do Marco Legal das Startups, que serve para a linha de startup, que trouxeram várias modalidades diferentes de uso do poder de compra do Estado para fomentar a inovação. Então, a regulação aqui no Brasil é bem recente. Nos Estados Unidos, como eu disse, já existe há muito tempo, né? Então, ele, de fato, é um dos drivers importantes aí da política de compra de inovação. Legal. E você tem algum exemplo mais recente de uso aqui no Brasil? A AEB, né, usou para fazer uma compra de um sistema, que é a Agência Espacial Brasileira. Tem uma outra que é super interessante, que eu gosto muito, que é o STF. E um outro caso aqui no Brasil que é fantástico, fabuloso, é a vacina do Covid, né, do consórcio lá, Astra, Oxford, Nos salvou, né? AstraZeneca, Oxford. Nos salvou, exatamente. E era isso, o Estado, para quem não entende como é que funciona o processo de compra do Estado, é muito complicado você comprar uma coisa diferente, inovadora, técnica, porque você tem que garantir alguns princípios, né, de competição, de requisito, de preço. Então, essa legislação ela permite que o Estado, claro, seguindo procedimentos de transparência, todas essas questões, mas comprar algo que não existe. Então, quando veio a pandemia, não existia ainda nenhuma vacina de Covid disponível para se fazer uma compra tradicional. Então, foi executado esse procedimento de encomenda tecnológica para fazer a compra da vacina, né? Foi uma das primeiras do Brasil, primeiros casos do Brasil de compra pública. Lembrando aí que a regulação é de 2018, final de 2018, então você tem aí até o Estado começar a utilizar e a vacina teve que ir lá em 2020 ser executada. Então, esses três casos são bem emblemáticos, bem interessantes de aplicações aqui no Brasil. Agora, falando especificamente da própria encomenda tecnológica, você acha que a gente está fazendo uso de todo o seu potencial ou existe alguma coisa a mais que a gente possa fazer para tornar esse uso mais abrangente, mais amplo? O que a gente pode fazer mais? Legal, Piaco. A gente, né, eu até esqueci de mencionar, né, a gente dá um curso
de encomendas tecnológicas, compras públicas de inovação pela INOVC, a gente gosta muito de explorar o quanto isso é aplicável em diversos contextos, né? Então a gente usa Pode lá no fazer a curso. propaganda, tá, Hudson? Desculpa te interromper. Opa, Pode fazer a propaganda. já está feita, mas era um gancho importante, porque a gente dá esse curso, né, para instituições completamente diferentes, desde o município de Maricá, que é uma cidade pequena, até a Petrobras, gigantesca, 4 bilhões de investimento em P&D por ano, né? Então, ou seja, você tem aplicações desde mandar o homem para a Lua até comprar alimentos para asilos e escolas. Então, tem uma aplicação enorme. A gente fez uma conta, né, por alto, considerando que no Brasil, 15% dos dispêndios do PIB brasileiro são compras governamentais de qualquer natureza, e usando mais ou menos 2,5%, que é o valor das metas, né, que a boa parte dos países europeus e Estados Unidos estão usando para compras públicas de inovação, e fazendo essa extrapolação, a gente está dizendo aí de um potencial no Brasil de aproximadamente 25 bilhões de reais, que poderiam ser utilizados hoje do orçamento, não é orçamento novo, não é dinheiro novo, é do orçamento que já existe, você pega um pedacinho para comprar inovação. É mais do que a maior parte dos recursos disponíveis para apoio à inovação que tem no Brasil, muito mais do que a FNDCT, por exemplo. Né? Então, assim, e sem criar orçamento novo. Falando agora sobre política orientada a missões, existe alguma relação entre uma política orientada a missões e encomenda tecnológica, e qual seria? Fantástico, né? A gente fala brincando também, né, que assim, quando você começa um processo de encomenda tecnológica, você não sabe que é uma encomenda tecnológica. Quando você vai fazer uma encomenda tecnológica, você começa especificando a sua demanda. Qual o problema que eu quero resolver? Qual o desafio? Qual a missão? E aí entra essa conexão com as políticas orientadas à missão. Então, assim, eu quero resolver, no caso lá do homem para a Lua, eu quero mandar o homem para a Lua e fazer ele voltar vivo. Eu não sei se vai ser uma encomenda, se vai ser uma compra, o que você vai fazer. Aí você começa a investigar no mercado se já existe alguma coisa pronta. Se já existir pronta, ótimo, você não vai fazer uma encomenda, você vai simplesmente comprar aquela solução que você não conhecia, pesquisou, achou, estava pronta na prateleira. Se ela não existe, e você precisa de pesquisa e desenvolvimento e envolve risco tecnológico, aquilo ali vira uma encomenda. Como é que isso pluga com políticas orientadas à missão? Porque política orientada à missão começa com a missão. Né? Então você tem que definir qual é a missão que você vai fazer. Um caso que eu acho muito legal de explorar é, por exemplo, dentro dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lá da ONU, por exemplo, tem uma grande missão que é manter os oceanos limpos, limpar os oceanos. Então a ONU fez, por exemplo, um caso de política orientada à missão plugada com encomendas tecnológicas, que era isso, manter os oceanos limpos. Uma grande missão, né, que eu chamo de grande desafio. Com base nisso, você tem missões específicas, né, dentro da política. Por exemplo, remover o plástico dos oceanos. É uma missão. O oceano, né, você suja o oceano de várias maneiras. Plástico, matéria orgânica, esgoto. Então, ele pega uma missão dentro desse grande desafio que é manter os oceanos limpos e especifica. Então, você vai chegar lá e falar, manter o oceano livre de plástico. E aí desenvolve uma série de pequenas encomendas. Por exemplo, uma máquina que coleta plástico, uma maneira de você reduzir os plásticos do oceano. A outra é desenvolver um organismo biotecnológico que digere o plástico, também contribui com isso. A outra é fazer plástico biodegradável. Então você vê que a gente está falando de 3 tecnologias, processos, até áreas de conhecimento completamente diferentes. Ou seja, catar o plástico, digerir o plástico, biologicamente digerir o plástico, ou fazer o plástico que ele mesmo se dissolve. 3 áreas de conhecimento: química, mecânica e biologia. 3 soluções completamente diferentes, mas as 3 atendem a mesma missão, que é fazer o oceano estar livre de plásticos. Então, quando você cria uma política orientada à missão, você consegue ter, de fato, uma visão mais genérica de aplicações de várias encomendas tecnológicas para atender aquele desafio. Bacana, tá aí o link. Bom, a conversa está excelente, né? Tem muitos conceitos e muito conhecimento aqui para ser compartilhado, mas estamos já nos aproximando do fim da entrevista, uma entrevista enxuta, curta. Mas antes de passar para a pergunta final, eu convido então a todos para deixarem os seus comentários, os contatos do Hudson e mais informações também sobre os assuntos que estamos abordando nesta edição, você pode encontrar na descrição logo abaixo aqui do vídeo. Então, Hudson, a nossa última pergunta aqui. Você mencionou sobre o MEC em algum momento aqui da nossa conversa. Quem pode efetivamente lançar uma encomenda tecnológica e quem pode participar? Quem pode, como licitante, também participar? Legal. Basicamente, qualquer órgão de qualquer esfera governamental. Né? Você está falando de qualquer órgão da administração direta do governo federal,
do estadual, do municipal e as estatais. Para as estatais, tem algumas questões que são um pouco diferentes, né, da legislação. A gente falou aqui de Petrobras, mas do CFINEP, BNDES, né, a gente falou aqui do STF, qualquer um dos poderes também poderia fazer, qualquer órgão governamental pode usar esse instrumento para comprar. Quem pode atender? Aí vai depender da especificação, do que a gente chama lá de design da encomenda. Basicamente, qualquer um. Você pode ter encomendas tecnológicas feitas só para universidades, só para empresas. Um negócio super interessante, que é muito utilizado em encomendas tecnológicas, é consórcios. Às vezes a solução é muito complexa, o proponente, né, o licitante daquela alternativa é um consórcio. Pode ter 3 empresas diferentes, 2 universidades, se juntam para tentar atender aquela solução complexa que foi dada como desafio. Então, acho que é amplo tanto no ponto de vista do demandante, quanto de quem vai atender aquele desafio. Aí depende, né, obviamente, da especificação de quem está demandando. Né? Então, mas tem essa liberdade, a lei permite uma gama de possibilidades bem grande. Excelente. Então, já temos aí um espectro grande aí dessas possibilidades, como você mencionou. Vamos torcer para que a gente possa fazer o melhor uso possível, né, um uso massivo, né, das encomendas para superar as dificuldades aí do nosso país. Bom, chegamos então aqui ao final de mais um encontro. Hudson, eu agradeço novamente aqui a sua presença, mais uma vez. Obrigado, Kiakio. Conta sempre comigo aí. Fique à disposição aí pelos contatos do canal. Muito obrigado. Graças a todos também pela audiência e tchau.